Olá, tudo bem? Estamos de volta em mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre ambiguidade. Na linguística, a ambiguidade ou anfibologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionada à escolha do léxico, escolha das palavras, e à sintaxe, disposição das palavras da sentença. Vamos falar agora de ambiguidade como vício de linguagem. A ambiguidade é vista como vício de linguagem, isto é, como um desvio das normas padrão estabelecidas para a língua portuguesa. Embora seja aceitável na língua lírica e poética devido à maior liberdade criativa nesse tipo de escrita, a ambiguidade é um vício que deve ser evitado em textos jornalísticos, acadêmicos e mesmo durante a comunicação informal, enquanto troca de informações objetivas e precisas, já que causam problemas na interpretação dessas informações. Nós temos alguns tipos de ambiguidade. A língua portuguesa apresenta alguns tipos específicos de ambiguidade que ocorrem devido à maneira como o próprio idioma estabelece-se. Vamos conhecer esses tipos vendo exemplos e maneiras de evitá-los. Primeiro, o uso indevido de pronomes possessivos. Costuma ocorrer quando há mais de um sujeito na sentença e qualquer pronome possessivo ou termo que indique posse, não ficando claro a qual sujeito se estabelece a relação de posse. Exemplo: Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. A mochila era de Andréia ou de Fabiano? Para evitar esse tipo de ambiguidade, evite usar o pronome seu ou sua nesses casos e use dele ou dela. Corrigindo, Andréia pediu a Fabiano que pegasse a mochila dele ou dela na sala. Se você colocar dele, se refere a Fabiano. Se você colocar dela, refere-se a Andréia. Agora outro tipo, colocação inadequada de palavras. Ocorre quando a sintaxe da frase prejudica o entendimento. Exemplo: o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. O garoto é sempre mal-humorado ou estava mal-humorado apenas durante a prova? A posição em que se coloca o termo mal-humorado pode definir isso, além de outras construções, dando maiores detalhes sobre o garoto. Nesse caso, deixaremos o termo explicativo entre vírgulas. Mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Ou, o garoto sempre mal-humorado resmungou durante a prova. Temos ainda o uso de forma indistinta entre pronome relativo e a conjunção integrante. Ocorre quando há uso indistinto de um termo que pode servir como pronome relativo, aquele que retoma um antecedente representando no início de uma oração, ou como conjunção integrante, aquela que introduz orações substantivas dependendo de onde ele é encaixado na frase. Exemplo: a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Quem terminava o serviço? A mãe ou a filha? Novamente, é possível solucionar esse problema mudando a posição das orações. Vejamos: a filha, a mãe avisou que estava terminando o serviço, ou a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Vamos também ver agora uso indevido de formas nominais. Ocorre quando a ambiguidade aparece em contextos de uso de verbos na forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo. Exemplo: a garota viu o vizinho correndo. Quem estava correndo? A garota ou o vizinho? Mudando a posição das orações,
temos o seguinte: correndo, a garota viu o vizinho, ou a garota viu o vizinho que estava correndo. Viu? Agora vamos falar sobre ambiguidade e polissemia. A polissemia diz respeito às palavras que apresentam mais de um significado, variando de acordo com o contexto. Assim, o gramático Evanildo Bechara define que a polissemia é um fato da língua, isto é, ela é uma ocorrência natural do nosso idioma. Embora possam estar relacionadas, a polissemia não deve ser confundida com a ambiguidade. A palavra pregar pode corresponder a pregar um sermão, pregar um prego ou preguear um tecido. A palavra isolada pode gerar dúvidas quanto ao seu verdadeiro significado. Porém, quando aplicada na sentença, o contexto não deixará dúvidas e o falante do idioma poderá identificar o que se quis dizer. A palavra ponto é outro bom exemplo, podendo tratar-se de um ponto no espaço, em geometria, do ponto final, que é um sinal de pontuação em gramática, do ponto que é auxiliar de atores no teatro, ou de um ponto de ônibus ou táxi. E assim encerramos mais uma videoaula da língua portuguesa. Hoje falamos de ambiguidade e também de polissemia. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.